Olá, cá estamos de novo no Velha Guarda. A Natália e eu, a Marina, trazemos hoje um convidado muito especial. João Carlos Abreu nasceu no Funchal a 5 de dezembro de 1935. Os primeiros passos são dados nas Ruelas de Santa Maria, onde faz a escola primária, entre jogos de futebol no campo Almirante Reis e mergulhos no mar da Barreirinha passou a infância. Os movimentos no Porto do Funchal e os turistas em paquetes, que vão chegando em paquetes e nas canoas, chamam-no desde sempre, muito cedo, para o mundo que ficava do lado de lá do cais. Frequenta a escola industrial e logo que tem a oportunidade, e já depois de ter trabalhado para o Jornal da Madeira, vai estudar para a Itália. Em Roma, aprende a língua, estabelece contactos com o Vaticano, torna-se correspondente e dá passos promissores na carreira de jornalista. Mais tarde, dá-se o regresso à ilha, onde fica pouco tempo. Londres é o próximo porto de abrigo. Trabalha na restauração e é a doença do pai que o chama de novo a casa. O bichinho da hotelaria está por trás das ideias que tem depois e é nessa altura que insiste em abrir um restaurante na Zona Velha, Romana. Foi um processo longo. Dar dignidade e importância ao berço da cidade foi o seu grande objetivo e uma luta que manteve até hoje. Entre a poesia, o jornalismo, a escrita, vai tecendo os fios da malha que foi e ainda hoje a sua longa vida. Nunca deixou o setor do turismo e é mais tarde, durante longos anos, convidado para fazer parte do governo de Alberto João Jardim, precisamente como secretário regional do Turismo e da Cultura. João Carlos não daria tempo, daria uma hora se eu fosse falar aqui do seu currículo. Obrigada por estar aqui, é um gosto tê-lo aqui conosco no Muito Velha obrigado. Guarda. Obrigado por terem-me chamado a este programa, sobretudo duas mulheres bonitas, que me vão fazer falar durante algumas horas, durante algum tempo, eu espero. Difícil será mandar Não. parar João Carlos. O Sim. João Carlos tem uma história incrível de vida. Vamos começar pelo princípio. Sempre aquela zona velha, a paixão, o mar, o turismo. E o João Carlos vive aos 10 anos o fim da terceira, vive ainda Da durante Segunda a Guerra. Segunda Guerra Mundial Pois, e assiste ao fim da Segunda Guerra Mundial. E fez parte, andou também a distribuir comida, está a comida. porque houve Mas muita fome na Madeira também. naturalmente que se viver na Zona Velha, eu pus uns letreiros que era a Zona Velha, porque não tinha letreiros lá. Mais tarde, quando vou concorrer ao prémio POM, eh, classifiquei de Zona Velha. Arranjei uns letreiros e quando vieram aqui os membros do júri do prémio, viram que era a Zona Velha, não era a Zona Antiga e Histórica que deveria ser. Mas não há dúvida que viver ali é uma grande escola de humanismo, pela pobreza, pela prostituição, pela, pela alegria também das pessoas, embora fossem pobres, havia uma grande alegria, havia um grande espírito de solidariedade. E tinha o mar à frente, o mar da nossa loucura, o mar que é a Não há. nossa meta e o mar da Vou nossa conhecer. loucura. E que isso atraía-me realmente para o mar. Nós íamos para o mar, íamos jogar ao futebol com bolas feitas de trapos e andávamos a correr na lama e esfregávamos na lama. Não havia cá antibióticos nessa altura, nós, enfim, sujávamos e chegávamos a casa, lavávamos. Eu, sobretudo, os meus irmãos não eram muito, digamos, entusiastas de irem para a rua. Eu ia para a rua e a minha mãe dizia, não, não me proibia de maneira alguma, mas eu ia para a casa de toda a gente, entrava na casa das que tiravam sortes com cartas, entrava na casa das que curavam do bucho encostado, entrava na casa dos mortos e dos vivos. Era uma epopeia para mim. E realmente comecei a pensar, já naquela altura, quando tinha 10 anos, pensava, mas afinal isto é um teatro. O teatro era o meu grande sonho, a minha grande atração. Fazer teatro era, depois mais tarde vou fazer teatro. Mas aquilo era um teatro vivo. E quando eu deixo aquela zona, entristeço, porque realmente não tinha todo aquele movimento, puxar para os cabelos, dar pofetadas na cara uns dos outros, as mulheres, sobretudo, Não era violência doméstica. com ciúmes, Que é isso que era. ciúmes. Mas eram cenas na rua, era uma coisa fantástica. Os polícias que tinham medo já da língua delas e fugiam, enfim, Se calhar porque eles tinham alguma era coisa a tudo, contar da era uma vidinha coisa deles, não? fantástica, não é? E depois veio a guerra, não é? Que nós
durante a guerra, a minha casa tinha gateiras, como muitas casas, e tínhamos que tapar com muitos cobertores por causa de não ver, não sair a claridade. E nos vidros das janelas tínhamos que pôr tiras de papel aos xadrez para que se o vidro partisse, Para não naturalmente. fazer os Sim, sim, sim. Isso estilhaços. durante muito tempo que se fazia. E havia muito, muito perto da minha casa, três casas depois da minha casa, havia um senhor negro que ia para cima de balde de areia caso viesse um bombardeamento. Pois Sim. Eram já. coisas tão Que está para a rudimentares. memória, mas quando o João Carlos se senta à frente da televisão e vê o que está a acontecer na Ucrânia É horrível. ou em Gaza, não há de alguma forma algum medo antigo, pelo menos porque já viveu esses tempos e não pensa, será que os madeirenses se apercebem que isto também vai nos tocar, como nos tocou nessa altura? Porque o João Carlos era uma das pessoas que distribuía comida, por exemplo, houve fome na Madeira. Ontem à noite escrevi um poema sobre a guerra, que é uma coisa, caminhamos por entre os troços, um poema para publicar nos Açores. Mas naturalmente que há uma coisa, as televisões habituaram-nos à guerra, que é um mal. A Sim, gente já vê aquilo já uma não há, coisa como uma já coisa. não há boas notícias. Agora é uma coisa horrível. E Tornou-se nós não bem. tivemos aquela. Eu não estive dentro de um campo de batalha, como estão estes agora, que isto é uma coisa de uma desumanidade que não há explicação. Portanto, nós recebíamos. O meu pai, como era jornalista, trazia muitos folhetos da guerra, do Estava Hitler. mais a par. Estávamos mais protegidos. Depois a comida era racionada e, naquela altura, o açúcar, o azeite, alguns produtos. E isso fazia-me, quer dizer, uma grande confusão porque é que isto tudo acontecia. E eu perguntava à minha mãe, e a minha mãe explicava que havia uma guerra e que estava uma grande guerra e que a gente podia apanhar os de ricochete. Sim. E acho que um submarino alemão que veio para a Madeira. Sim, 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 sim. Aliás, Enfim, havia espiões de alemães qualquer aqui. forma, a informação não nos era dada como agora. Era Agora, filtradíssima. e por isso os casos deviam ser mais graves e nós não sabíamos. Hum. Porque isso é quando o Dalai Lama encontra a Rainha da Inglaterra, numa visita que ele fez, a velha Rainha da Inglaterra, a Rainha Mãe, ele diz, quando ele sai, perguntam-lhe o que é que ela lhe disse. Ele disse, falamos muitas coisas, mas há uma coisa que ela disse muito inteligente, que se no tempo apesar de todos os defeitos que possa ter a comunicação social, se no tempo do Whitwer houvesse realmente esta facilidade, talvez ele não tivesse Ele cometido não tantos teria crimes. conseguido. Não, Mas, não, pois. não teria. Mas, enfim, mas quando acaba a guerra foi uma alegria aqui na Madeira. A outra coisa Música, como imagina festa, alegria. festa, música, músicos dentro de carros de bois a passear, a tocar com música, gente na rua, enfim, foi uma coisa excepcional. Entretanto, durante a guerra, a minha mãe dava de comer a 14 pessoas. 14 A minha pessoas. casa era muito pequena e as pessoas entravam e comiam ali connosco na cozinha, comíamos na cozinha. Era uma casa muito pequena. E depois, quando alguém adoecia, a minha mãe mandava, porque a minha mãe dizia que a gente tem que ajudar uns aos outros. Exato. Enfim, ela tinha sido educada num colégio e isso trouxe-lhe realmente uma vantagem de solidariedade muito grande. E é O que João o João Carlos. Carlos também aprende essa Hoje solidariedade. aprende a lição com ela, E depois, de dar e dar tudo. quando as gibraltinas chegam aqui, As gibraltinas até é testemunho vivo da chegada das os madeirenses gibraltinas. não ficaram muito contentes. Não ficaram nossas Nada, elas tinham os aquela sapatos. concorrência. Às vezes eu na Zona Velha, quando alguma tinha uns sapatos com aquela cortiça alta, a outra dizia-lhe, vais com sapatos à Gibraltina? Era uma Ficou. coisa de sapatos, era daquela altura, que aqueles... E então até elas cantavam, havia uma cantiga, que eu não sei a cantiga completa, mas sei uma parte que elas diziam, e as Gibraltinas ganham o prémio, sobretudo, a fazer figura de urso, com a sua rara beleza, e quando à tarde, depois elas iam passear para a Avenida do Mar, e então a Passeavam-se cantiga até ao toda, pôr do sol. Zona do quer dizer, chegou a realmente desencadeou um inverno. Foi espírito, uma revolução um espírito de social. crítica. Não, mas penso que aprenderam depois alguma coisa com ela.
Depois, muitas ficaram cá, fizeram Muitas vida ficaram cá, cá. casaram-se, Certo. causaram divórcios, que na altura era uma vergonha, não é? Era um grande, era um tabu naquela altura, imagino. Mas houve noivas que ficaram sem casar, não é? O noivo E foi-se outras foram parar a Gibraltar. E elas voltam a Lisboa, por coincidência, a minha mãe vai para Lisboa, porque ia muito para Lisboa, e eu vou com a minha mãe, não sei se era no Serpapino. E a determinada altura escondi-me debaixo da saia de uma Gibraltine. Ela tinha uma saia comprida, e andavam à minha procura, onde é que eu estava, onde a minha mãe já preocupada, deita a cabeça fora, saí de baixo. Da saia da, Sai da Gibraltar. da saia da Gibraltar. Fui depois, todas estas memórias muito fortes que já tenho aqui da ilha, adolescente já, com que idade é que começou a trabalhar no Jornal da Madeira? Já era E eu fui novinho. para o Jornal da Madeira, e eu e o meu irmão fomos para os jornais quando éramos pequenos. O meu pai levava, era tudo feito com chumbo e que Era antes do realmente era sistema uma do coisa muito 97, manual, muito antes disso. muito rudimentar. Eu assistia à mudança disso tudo, que é interessante. E nós íamos para a tipografia, e os tipógrafos gostavam muito de nós éramos pequenos, e depois, a determinada altura, o administrador era o Eduardo Paquete, à força de me ver lá dentro, disse-me: tu vais trabalhar aqui. Ele era da administração, eu era o presidente da administração. E eu fui para a administração, mas odiava aquilo, Ah, porque tinha dois colegas meus que estavam sempre suspirando e diziam: se eu não tivesse casado, porque o Eduardo Paquito era um pouco duro com eles. Se eu não tivesse casado, eu disse: vai, com esta tragédia toda, eu não quero ouvir mais nada. sim, sim. Porque tinham Se que eu não tivesse sustentar. casado, eles não tinham autorado Não tinha o obrigação Eduardo de ficar Paquito. lá, pois. Eram mais livres Sim, para procurar outro trabalho ou até deixar a ilha, não? Pois é, mas enfim, depois estou lá há um tempo e a determinada altura o doutor Agostinho Gomes vai para diretor, o Vasco Machado sai diretor e entra o padre Jardim Gonçalves como chefe de redação e vai-me viu que se calhar que eu tinha algum jeito para escrever. Pois, sim. Fui à administração e disse: não, agora vais trabalhar na redação. Aí E era uma já. altura que a gente tinha que. Ele queria revolucionar o jornalismo e consegui, porque trabalhávamos de maneira diferente dos outros redatores, porque havia um repórter lá que só via um avião que vinha de este para o oeste e de leste para o oeste e de norte para sul. Quando passava um avião era uma novidade, era uma notícia. Depois iam em vilejietura para o monte, passar as férias para o monte era uma grande notícia. Iam a Lisboa era uma notícia. E o Padre Jardim disse: temos que acabar com isto, realmente. E depois, acabar com isto é que as beatices do Jornal da Madeira. Temos que torná-lo um jornal acessível a Já na toda a população. altura, o Já na visionário. altura. Muito bem, ele era um homem inteligente. E começamos a entrevistar, a fazer entrevistas a poetas, a artistas que passavam aqui na Saíram para a Madeira, rua Sim. também, não nos é? barcos. Aí conheço a Amália. Quando a Ah, Amália vem, passa aqui para ir para o Brasil, eu vou a bordo e nessa altura a mulher do governador, a mulher do presidente da Câmara, todas foram a bordo para cumprimentar a Amália, mas a Amália não deu muito, como eu era muito jovem e tinha 17 anos, 18 anos, e era muito A Amália irreverente. reparou no A rapaz. Amália pena. ficou muito tempo comigo e deu-me uma entrevista. E depois passou o Hemingway, passaram tantas pessoas aqui importantes. E então nós íamos a bordo entrevistar, o Diário também ia. Tudo o que fazíamos, o Diário também fazia. A E competição era antiga, Já era é antigo, sim. histórica. era histórica, porque o Alberto Malho era o repórter do Diário, que era um homem forte e tinha um lenço muito grande no peito e encostava-se ao adro da Sé, ia recebendo as notícias, passavam ali e davam as notícias. E então eu fazia notícias. Quando eu Já se fazia começo, notícias naquela zona, nós quando, fazíamos no Café do Apolo, às vezes, Sim, a eu fazia caçar, muito. caçar quando eu caixas. começo no jornalismo, eles não me ajudavam muito. Quer dizer, o Diário da Concorrência não ajudava. Depois, quando vem a Helena Marques e o Rui, nós depois éramos todos amigos, porque a gente fundou uma tertúlia sem título, a Maria Mendonça, que a gente então reunia e houve maior solidariedade entre os jornalistas. Mas o Alberto Malho, um dia havia uma coisa, uma cerimónia, que veio um ministro aí, e então eu perguntei ao Alberto Malho: diga-me quem é aquele, ajude-me, que não conheço os nomes. E então começa para ali abaixo: fulano, 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 e esposa, fulano, 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 e esposa, presidente disto, presidente daquilo, bispo do Funchal e a esposa.
E as Quando, Expõe quando, depois, quando eu cheguei ao jornal, tinha aquele todo de esposa também. mas e a do visto? Bem, eles perguntaram, mas como foi isto? Eu disse, bem, foi o Alberto eu Malho fui que me disse. escrever. Eu fui escrever. Ai, que O Alberto malandro. Malho tinha muita piada, porque vinham aqui os Minha ministros, esposa, bem. vinham aqui os ministros, e eles embarcavam, vinham de lancha, então não havia pontinha. Vinham de bordo numa lancha para o cais e do cais para bordo. E então, quando eles saíam, o Alberto Malha, íamos ao cais para fazer notas de reportagem, aquelas notas, coisas muito tontas e muito rudimentares. Então o Alberto Malha olhava para os ministros que estavam dentro da lancha, dava palmas e depois dizia assim: está a ver, senhor ministro, se a gente não puxa, estas palmas elas são como carneiros, ninguém reage. Sim, é verdade. Era uma coisa, eu dizia, bem, realmente, este homem é uma coisa fora do vulgar. João Carlos, a ilha É, é pequena para si. Por depois isso, é depois quando é que vai para o estrangeiro? Bem, é eu depois começo, disso. eu viajo muito pequeno com a minha mãe sempre para Lisboa, e ela ia para Lisboa, Mas depois sai do e país. eu ia com ela. Já tinha cá, nessa altura em Lisboa, tudo era proibido na alfândega, os bordados de madeiras, ou a manteiga da madeira, o vinho da madeira, o açúcar, tudo era proibido. Tudo. Mas Era como se fosse, proibido porque não era era, como se não, fosse- não era tinha, Portugal. era Portugal, mas eles prendiam tudo o que a gente levava aos bordados. Olha, já viste a Mas autonomia, a minha mãe, percebe-se bem. a minha mãe, penso que corrompia-os, sempre via meter uma coisa na mão deles, e eles às vezes não abriam as nossas malas. Mas alguma vez prenderam a manteiga que a gente usa. Que eu sei, A manteiga. mas dava-lhes um dinheirinho e Pois, pronto. isto é Também eram muito tempos antes difíceis. Sim, dos sim, tempos sim. do bacalhau. O bacalhau é uma coisa muito posterior. O bacalhau vem na Revolução, que é para os... Não, isto eram as mãos que a gente levava. O tabaco era proibido. E a minha mãe cheirava rapé. E eles prenderam o rapé da Ah, minha mãe. Quer tinha dizer, uma vizinha Ela que saiu o cheirava rapé, papel. ficava com dor de pois, Sim, cabeça, sim, eu de tinha mau uma humor. vizinha que era, cheirava papel. como ela ia muitas vezes a Lisboa, íamos todos os anos, eu penso que ela já conhecia alguns deles, e depois realmente aí comecei a ter o desassossego de viajar. Mas o mar também era uma grande atração, É, porque nos punhamos sentados ali e havia um homem que era Olhar para o lado, para o para o infinito. o infinito. senhor, O que é que fica do o lado senhor de lá? Vicente, que mascava tabaco. Era moda mascar tabaco naquela altura. Ele ensinava-nos a geografia do mundo. Quando nós víamos, sempre que eu via um barco ao fundo, eu pensava, mas este barco de onde vem, para onde vai? E Hum. depois, à medida que ele se aproximava, iam os pequenos da mergulhança. Sim, sim, Eu que eu pedi buscar as umas duas primeiras. vezes para ir com eles ver como é que eles faziam aquilo. Aquilo fascinava-me, não é? Era uma coisa desumana. Mas anos mais tarde encontrei na Índia os pequenos também da mergulhança. Curiosamente, toda aquela questão era para mim uma coisa que me fazia sonhar. Uhum. E eu pensava, um dia vou também viajar. E um dia comecei a viajar e fui Fui à viajar. E Itália foi a primeiro. Fui à Itália, Itália não? primeiro, foi o país melhor. Aprendeu muita coisa na Itália. A Hum. língua aprendeu nas ruas no início, não Pois, a foi? língua aprendi lá, mas não era o que é Itália. Não somos nós que entramos na Itália. É a A Itália, Itália é que entra dentro de nós. é verdade. É. Cada Ainda cidade, hoje cada é. cidade é um poema, cada monumento é uma história. Enfim, nós aprendemos muito, mesmo sem ter que ler muito. Só o ver aprendemos, porque queremos saber o que é aquilo, porque é que está ali. Uhum. Enfim, é um desenvolvimento intelectual muito grande. E depois fiquei num meio muito bom, que foi no meio de padres, Hum. de cardeais, daquela gente, teólogos, escritores, poetas, estavam ali reunidos todos para o Concílio Ecuménico Vaticano II. E aqui havia uma coisa, para eles se interessarem por mim, não era eles baixar a mim. Eu é que tive que me preparar para chegar a eles. E isso foi um grande exercício, foi bom. Como é que vê hoje o nosso Cardeal Tolentino em Roma, a carreira que ele Incrível. fez? Tem orgulho, sente orgulho Tenho muito, muito naquela orgulho. personalidade? Tenho orgulho, eu acho que foi um privilégio a minha vida. A Amália desse mundo deu uma coisa muito interessante. Não fui eu que vivi a vida, foi a vida que me viveu a mim. Eu, quando ela me disse aquilo, pensei um pouco, mas hoje reconheço que a vida viveu-me a mim, não fui eu que vivi a vida. Quer dizer, aconteceram tantas coisas inesperadas. Uhum. Encontrei tanta gente, encontrei três papas, falei com eles. Não foi só o que encontrar de ver só vi o Francisco, mas o Papa João XXIII falei,
o Paulo VI falei e o João Paulo II também falei. Conheci o Padre Pio, são todos santos, de maneira que eu teve um encontro com os santos. E de maneira que o Padre Pio esteve mesmo em frente dele a falar, eu estava sozinho. Os outros era como jornalista que nós íamos ao Vaticano e como não haviam muitos portugueses, eu tinha o privilégio de falar sempre com eles. E então, realmente, havia um jornalista alemão que se agarrava sempre a mim porque sabia que não havia muitos portugueses e vinha atrás de mim. Mas era um jornalista muito infantil porque ele vendia também, comprava coisas na Roma e vendia na Alemanha Oriental. E então tinha Os muita souvenirs. piada, porque ele estava há 18 anos, ia a Roma há 18 anos e ainda falava italiano. Dizia tudo trocado, confundia as palavras. O que é humilde, ele confundia com umidade. Era Sim. tudo, Ai, que era uma desgraça. tragédia. E depois não podíamos estar três italianos a falarem ao mesmo tempo, porque ele só podia atender um de cada vez. Uhum. Mas enfim, ele estava alucinado com os cardeais. Para ele, um cardeal era o fim do mundo. Já estava Às na vezes prisão dizia, certa. Manfred, tu exageras em tudo isto. E então, quando morre o Papa João XXIII, entra o Paulo VI, e a gente ia para a praça todas as noites quando o outro estava a morrer, e quando há aquela explosão de que é novo Papa, fosse uma alegria ali. Esta coisa que se vê agora na televisão, eu já experimentei aquilo duas vezes. E então, É a ele, vantagem de uma vida Sim, longa. sim. pois é, uma coisa de uma emoção fortíssima. Então, o alemão estava comigo, e eles, naquele momento em que o Paulo VI é feito, aparece na varanda, eles imediatamente tinham já fotografias dele a vender. Uma coisa extraordinária. E o alemão, Claro que e sim. o Claro alemão que que tinha a ver. vendia coisas na Alemanha Oriental, comprou, não sei se 200 fotografias daquelas. Quando ele estava no mesmo pensionato do que eu, estávamos no pensionato dos Padres Agostinianos, que é no centro da cidade de Roma. Eu sinto uns passos, porque eu vivia no quinto andar, passava ao pé da cúpula da igreja, e os passos faziam eco. Era o alemão à meia-noite a bater na minha porta, muito zangado, furioso com os italianos. Eu disse, mas porquê, Manfred? Ele disse, vê. Quer dizer, ele comprou às 11 da manhã, eu só veio à meia-noite. O que é que eles tinham feito? Tinham posto a cabeça do Paulo VI no corpo do João 23, porque não era possível. Tu vês à varanda e já tem Já fotografias ter a dele. fotografia. Eles, quer dizer, aproveitaram a cabecinha dele, meteram no corpo Eles dele. devem ter feito. Ele Já apercebeu-se havia fake daquilo. news. A ver. Ele Não, apercebeu. devem ter feito, já Fizeram preparado uma várias montagem. fotos, já várias É isso. montagens. Fizeram Sempre uma o montagem. eles já tinham preparado. Ele apercebeu-se Era disso só à meia-noite. a batina é a Era mesma. Pois, estava Praticamente. aproveitou-se e disse: Eu vou amanhã à Praça de São Pedro. Eu disse: Manfred, se tu fosses agora, eu já não estavam lá. Se fosse às 2 da tarde, já não estavam lá. Vais ter que ter essa enxurrada de fotografias aí que ele queria vender na Alemanha Mas Oriental. ia vender, Na Alemanha Oriental, Sim. de maneira que eles iam ver que era a cabecinha que era Do uma Paulo Ainda montagem. por cima mal feita a montagem. VI. E A realmente, técnica que nós temos. mas realmente Roma foi para mim uma grande escola. E eu E, voltei muitas vezes, voltei todos os anos. Já não vou lá há 3 anos, mas eu quero ir este ano. Continua a viajar, o também. João Continuo Carlos. a viajar, porque não é como uma senhora me disse um dia no meu gabinete, que me foi fazer um pedido, e disse: Mal, o senhor deve ser uma pessoa muito culta, porque viaja muito. Eu disse: Oh, minha senhora, se eu viajar desse tanta cultura, mandávamos o idiota dar a volta ao mundo, e eu Sim. ficava Sim, cool. Não, viajar é Infelizmente preciso nós que a gente temos. se interesse, é preciso que a gente Ter a tenha mente aberta. exato. sensibilidade. Porque o que há mais bonito nas viagens são as populações, porque sem populações aquilo não tinha beleza nenhuma. Ainda E, ontem consequentemente, eu li um artigo de uma inglesa que foi à Grécia e saí de lá toda indignada porque eles não tinham comida inglesa, Ai, nem hot fish and dogs, nem, chips. sim, não tinham comida inglesa. Ah, Portanto, é preciso, quando se isso viaja, é todo o preciso ter esta tempo em abertura. que havia pessoas da minha família lá na Inglaterra que, quando iam de férias, levavam pacotes de leite e levavam scones e tudo dentro da mala, e depois tiveram azar, a mala caiu ao chão e o leite explodiu dentro da mala, gastaram dinheiro a comprar roupas novas,
porque entretanto Isso é. ficou tudo estragado. Ah, Mas o inglês Parece- viajava com a Inglaterra na cabeça e tentava criar sempre mini Isso. Inglaterras, sim. É. onde E quer que fosse. O João Castro depois volta ainda à Madeira e depois, já que estamos a falar de volto à Inglaterra, Madeira, vai para Londres. vou para Londres. Fiquei aqui um mês, o meu pai e a minha mãe perguntaram, então o que é que vais fazer? Eu disse, vou-me embora, não quero ficar aqui porque quero ir fazer uma nova experiência, uma... Então vens de Roma, de uma cidade que tu preparaste e agora vais-te embora. Disse, vou embora. E fui-me embora para a Inglaterra. Fui para o sul da Inglaterra, muito near Brighton, Right. Sussex. E aí foi outra vez uma história lindíssima, porque aquilo era praticamente um hotel de estudantes. E havia umas suecas que fugiam do hotel durante a noite. E depois de manhã, quando estavam limpando as escadas, caíam para a escada abaixo, estavam cansados. E havia um espanhol engenheiro. Na noite. Havia um espanhol engenheiro que nunca conseguia aprender inglês porque meteram dentro da cozinha a descascar batata. Ah. E um francês que tinha um ar de filósofo. Enfim, e depois aí realmente foi uma coisa fantástica, porque também a minha libertação, digamos, da ilha. Mas depois quer voltar para a ilha, sempre, teimosamente quer voltar à ilha. Mas isso Nós, acontece com nós também todos. sentimos isso, Nós e a engraçado. maior parte das pessoas que eu conheço, É um paradoxo. É um a ilha é paradoxo. feiticeira, a ilha chama de volta sempre. Mas é engraçado que não é nem sequer uma questão de claustrofobia, é o querer aprender mais, o querer É ver o mais, ver mais. mas depois a ilha traz-nos de volta Mas, como uma mãe, não é? mas depois a gente chega à conclusão que tudo é igual. Nós não, acho que passamos a apreciar muito mais a ilha quando já estivemos, Sei. Quando já quando estamos fora. viu o que lhe aconteceu também, não foi? Eu quero morrer aqui, não. Eu tenho sempre uma preocupação de morrer aqui, Uhum. porque eu acho que a ilha foi É o tudo nosso para mim, berço. não É é? verdade. Embora lá fora me tenham dado uma grande ajuda na minha formação, a ilha é que me fez, a ilha é que foi a Zona Velha, no fundo, que naquela, naquela pobreza, naquelas histórias de prostituição, naquilo tudo. O facto de eu entrar nas casas todas e eles me tratarem muito bem, porque sabiam que eu era filho de um casal, não era rico, mas vivia bem, de maneira que isso tudo foi muito interessante para mim. Deu-me uma grande força A e aprendi. humildade É a humildade que é tem que é uma estar. conquista disso Aprendi, é uma tempo. conquista. Eu acho que a vida tem que ser uma conquista permanente. Temos que ir conquistando. E depois compreender os outros, amar os outros, porque no fundo o que dá sentido à vida é o amor, é só o amor que dá todo o sentido à vida. De resto, se não há amor, não temos nada, não é? Porque vivemos. Eu penso que toda a gente necessita de amor, necessita de ser amado e de amar, não De é? amar também. São José Xavier dizia: é amando que se é amados, é compreendendo que se é compreendidos. E a verdade é É essa. bem É verdade. Se a verdade. gente compreender os outros, é compreendido. O João Carlos depois vem a ter a possibilidade de fazer parte do governo regional Venho do para a Casco Madeira, Jardim. vou para diretor-geral, vou para a SETAR, que era uma agência que trabalhava com a Americana Express, e depois, quando estou na SETAR, há um grupo de hoteleiro, o Aníbal Trindade e o Carlos Ornelas Monteiro e o Dr. Henrique, vão-me sempre perguntando porque é que eu não vou para diretor-geral do Lidsol. Era um hotel naquela altura, o Lidsol. Vou para ali, para o Lidsol. Quando estou ali no Lidsol, chega a companhia Sheraton à Madeira. Eu tinha feito uma grande festa da cerveja no Largo do Corpo Santo, em que saía a cerveja da torneira da frente e tudo. E que E maravilha. então, era uma festa Bem, fantástica, havia fila, aliás. e grátis e Por gratuitamente. ainda, E então, fizemos uma marcha, que depois a marcha tinha aquela cantiga de tanta e tanta cerveja que há neste mundo afinal. Só uma me faz inveja, é a cerveja coral. olha, grande Este publicidade. foi da marcha. E a Trazinha Brasão à frente, com, com o ex-marido dela. Íamos todos, eram os poucos. E desmontámos a Romana para receber os ilustres convidados, governador e aquela gente toda. Foi uma festa fabulosa. E então, realmente, veio o diretor do Sheraton, era um brasileiro, queria-me conhecer, mas eu depois disse que não queria saber de nada, que não queria sair dali. Mas depois veio o grego, o Marines, e pediu-me para ir para lá. E depois disse, vai, venho para aqui a meio tempo, não quero estar aqui o tempo todo. Não é certo? Depois fiquei todo o tempo e aí faço um trabalho
muito interessante, porque consigo descobrir que os empregados de mesa, os empregados de cozinha e de limpeza são seres humanos e, Hum. portanto, têm talentos como nós. Convido-os a fazerem uma exposição dos trabalhos deles, Uhum. bordados, e havia gente a pintar maravilhosamente bem, havia gente a esculpir muito bem, e fizemos uma grande exposição no ballroom, onde os hóspedes iam ver os trabalhos do pessoal, que eram coisas muito, muito bem feitas. Excelente ideia. E depois disse, não, temos que montar um grupo folclórico, fazer um grupo folclórico. Em vez de convidar os de fora, vamos, e fizemos um grupo folclórico lá dentro. Depois temos que fazer teatro, e pôs a Hum. fazer teatro. Enfim, foi um trabalho muito interessante social. Hoje não era possível, se calhar. Daí, Nossa, turismo, cultura, aceita aceito. fazer parte do Pôs governo de Albert Alberto João Chama. Jardim. Entrou em 84, 86. 84. 84. O Albert João chama-me para diretor da animação. E depois diretor da animação põe-me em diretor de turismo. Depois estou em diretor de turismo muito pouco tempo. Ele criou a Secretaria de Turismo e Cultura e a Imigração. Tinha Pois é, no imigração. segundo mandato já não tinha a imigração. Eu lembro-me perfeitamente, João Carlos Abreu, porque fui em 84 e eu estava na estação Rádio da Madeira, pai, tinha 17 anos, a partir de 83, em 84, fui logo em 84. Sim. E então dizem-me, tens que entrevistar o Sr. Secretário Regional do Turismo. E eu tremia na caminhoneta para ir entrevistar aquele senhor secretário que eu nunca tinha visto. Hum. E eu venho entrevistá-lo, tratou-me tão bem, eu era uma miúda. Como dizia Alberto João Jardim, é júnior, eu era uma júnior. Claro. E então, depois cheguei à estação Rádio da Madeira de autocarro, porque a gente ia de autocarro, não é? Dinheiro para o táxi está quieto, porque senão ficávamos sem dinheiro no fim do Sim, mês. sim. E nós lá cheguei com a entrevista a João Carlos Abreu, fui o meu primeiro entrevistado. É, E aqui estamos nós, não, depois outra vez, tantos tantos anos. anos Aqui, depois. tantos Vivos, vivos e bons de É cabeça. verdade. Depois de sairmos, de entrarmos, de epá, o que a Eu gente já lembro, fez? quer dizer, nestas minhas andanças, interessante, um dia fomos para Lisboa fazer uma grande exposição da Madeira no Castelo de São Jorge. Está claro que nunca tinha acontecido, mas tínhamos o convidado o Ramalhianos e toda a gente era ali. A determinada altura eu venho para baixo e vejo que o chão está tudo sujo. Era quase quando eu chegava. E depois vou para baixo de vassoura na mão, varri, varri, varri. Quando é por mim estava tudo cheio de poeira, a cara para Ah. trás. E ainda está chegando o Ramalhianos, não sei Eu por assim, tudo Ah. E, entretanto, chega a Ângela Caires, que era uma mulher fantástica. Chega a Ângela Caires, que era uma escritora madeirense, morreu infelizmente, e que era minha amiga, tinha sido minha colega na escola, ela e a Estela Teixeira da Fonte, a mulher do Aragão, e ficámos os três muito unidos, muito. Ela disse, meu, o que foi que te aconteceu? Está por aí. Eu disse, é da poeira, e nem tinha dado por mim. E estava a pensar, se começa a soar, porque eu não sou muito, vou ficar todo empastelado aqui, chega o Ramalhiano, lá sacudi as mãos quando eu cheguei. Entretanto, ela disse assim, ela disse-me esta coisa, como é que tu ficaste na ilha, a meio desta coisa toda? E disse, como ficaste na ilha, te salvaste, não te drogaste, não te embriagaste, porque ela não quis ficar aqui. Eu disse, bem, olha, não me embriaguei, estou aqui a varrer, que ainda é pior. acabei de rir. E falando com ela, varri, depois chegou o Ramalhiano, já me compôs um pouco. Foi tão interessante. Outra vez, foi muito interessante. Em Paris, já era secretário. Houve uma promoção da Madeira e eu falei sobre o bolo de mel, que era um bolo muito úmido, que durava um ano, que era uma coisa interessante, que era muito papacente, que era, Sim. enfim. Bem, a gente vai distribuir o bolo de mel e se vocês sabem o que era farelo, farelo tem de caía, é um bolo amarelo, uma coisa. Bem, eu fiquei tão envergonhado que escondi-me atrás do reposteiro. E, e eles Tinha andavam a feito perguntar aquele assim, onde é bolo, que está o secretário? Onde está o secretário? mas Eu abri o não me reposteiro escondi. assim. Fiquei com o trauma do bolo de E mel. aí fiquei envergonhado por causa do bolo de mel, mas enfim, aconteceram várias coisas interessantes, realmente. Promover a Madeira lá fora foi uma luta de Foi uma anos que luta. já começa com Foi. cenas destas, por exemplo, um bolo Mas de mel tinha que era mais farelo do que um mel. bom promotor, o João Borges, que era realmente um homem Foi um extraordinário. trabalho gigantesco, Sempre também a até ao dia de foi hoje. possível porque a gente ganhou autonomia, senão não era possível. Pois. E depois, quer dizer, a Está gente na tinha que. realidade. É. Agora, quando eu começo, por exemplo, com o carnaval, eu sabia que não era a melhor coisa. Diziam-me assim, mas o carnaval não é da Madeira. Eu dizia, o carnaval é de todo o mundo. Vai a Canárias, vai a Cannes, vai à França, vai à Itália, tem carnaval. Então, mas o carnaval era uma questão.
que eu pensei sempre, há duas coisas aqui. O Carnaval vai unir as famílias, porque vão querer fazer um projeto melhor que a outra família, e vai disputar o interesse em todas as freguesias da Madeira. Quando eu começo aquilo, depois anos mais tarde acontece. O que era? Porque os pais e as mães pintavam sapatos, faziam. Não havia cá muitas Uhum. costureiras. Coziam, os rapazes coziam saias e levo uns austríacos, sociólogos, e eles dizem: Mas tu arranjaste aqui o maior fenómeno de ordem sociológica. Eu disse: Pois é, quebrei as barreiras entre os pais e os filhos. E os ricos e os Esse aqui. E pobres. começa o carnaval. E daqui Era parte muito. para a festa da Da Flor. festa da E quando flor. vou à festa da Flor, vou à frente, justamente para dar o exemplo de que eu teria que ir à frente. Ia numa bicicleta e uma rapariga ao meu lado muito bonita. Sempre E, e vestido com depois, raparigas bonitas. e depois disto veio a festa do vinho, que nós transformamos a Madeira o Anho em vários teatros, era uma coisa fantástica. Uhum. Havia gente até ao Banco de Portugal à espera de entrar. Era grátis, não era? Mas eu envolvia muitas personagens. E depois foi o encontro de bandas que eles não queriam tocar. E depois tudo isso que fizemos, tínhamos de ter um calendário realmente que preenchesse o ano todo com vários acontecimentos. E a festa do fim do E ano o Festival do também. Atlântico, Fim de ano, por o exemplo. Festival do Atlântico, isso tudo. Mas quando eu começava, às vezes eu dizia: Não vai, não vai resultar. Eu dizia: Não, vai resultar e os cabos todos vão ter a mesma coisa. E hoje está, Uhum. realmente foi uma lição de vida Quando fantástica. olha para trás, sente, eu nem digo orgulho, porque como é uma pessoa humilde vai dizer pronto, Mas mas sente-se realizado. sente-se realizado e sente satisfação. Realizado, mas continuei, quando vou para a criar marca, era uma Exato. coisa social, continuo a fazer coisas. Às vezes eu queria poesia, o Encontro Internacional de Poesia, que tinha três pessoas fantásticas. A Ana Freitas, a Rosário Antunes e o Miguel Ângelo. A gente, da primeira vez que fez aquilo, tinha o Sandro também, o Sandro tal. Primeira vez tinha 20 pessoas. Já começamos a ter mais gente e agora temos mil e tal concorrentes sempre. É É incrível. uma coisa. Para quê? Para incentivar a leitura e despertar o Uhum. interesse deles pela poesia, porque nos currículos escolares não há poesia. Não sei, até há 2 anos não havia. Não, E não. nós conseguimos Não. descobrir que há grandes poetas, pequenos que são grandes poetas, que sentem a vida de uma maneira realmente diferente. E o mais interessante é que a gente depois avançou para os Açores, avançou para Cabo Verde e avançou para as Canárias. E aí a gente pode ver a diferença da poesia de uns dos outros. Isto Uhum. dava realmente um estudo interessante. Agora transportei para a minha associação não tem dinheiro, porque o dinheiro que me deu o Dr. Pestana, o Dr. Dionísio Pestana e o Dr. Luís Miguel Souza, está a acabar, porque os programas, temos que ter técnicos, temos que Uhum. ter, os programas estão a terminar, com grande pena minha, e estou a pensar o que é que vou fazer para continuar, não é fácil. Não tenho Portanto, ninguém no precisa de meu, mais não tenho mecenas. ninguém Precisa na minha depois retaguarda para me, para não ajudar. posso ir mais àqueles mecenas que eu Sim. já me deram, não vou outra vez para lá. Pois é. Mas os E quer bancos dizer, eu regionais sempre gostei de Mas que dizer. apelo é que pode fazer aqui, João Carlos? Não, o apelo a sócios, por exemplo, que Exato. eram interessantes. 5 euros por mês não é nada e ajudavam a fazer os programas. Nós estamos a trabalhar com os lares, o lar de Santa Isabel e o do Val Formoso, com programas muito interessantes para eles e que têm resultado muito bem. E estamos a trabalhar também com o lar da Boa Vista e com a das Irmãs em São Gonçalo. E estamos a trabalhar com crianças. Agora temos num polo em São Gonçalo 19 crianças que estão connosco. Enfim, mas isto tudo requer dinheiro, não é? Claro, claro, Incentivo, claro. Às vezes eu adianto gente todo o meu com dinheiro, energia para mas eu pagar. não tenho dinheiro, não tenho nenhum tostão. Sou pobre, quero morrer pobre, não tenho dinheiro, ajudo os outros. As suas memórias, tudo aquilo que recolheu nas suas viagens está no universo de memórias. Era fácil naquela Guardou tudo. altura transportar coisas, hoje não. Os móveis não, os móveis comprei aqui. Ainda outro dia estava a fazer as contas dos móveis e foi muito dinheiro que tem ali, porque naquela Pois. altura era muito dinheiro, não, agora, Já E era. na agora coleção 100 de euros não é nada. gravatas. Agora naquela altura 1000 euros era muito, 1000 escudos era muito A dinheiro. verdade é que criou ali um museu Pois é. fantástico. Pois é, a coleção de gravatas, toda a gente E os quer saber. estrangeiros que vão lá querem me conhecer.
E quando eu por acaso estou lá, que elas acabam a visita e que entram na biblioteca que eu estou lá, os estrangeiros querem fotografias comigo, querem saber porque é que eu fiz aquilo, porque se eu era rico, se não sou rico, fazem-me estas perguntas todas. Que é E todo aquele portanto, espólio estão tem ali, cada vez mais estão valor. ali 15 mil peças que eu dou à região. Não pedi dinheiro nenhum, entrou. De E maneira que agora convinha, não vai poder vender as peças, já as de boa, mas convinha arranjar maneira elas já não querem de. peças mais minhas, estão cheias, não querem mais livros. Sim. Eu tenho mais de 2.000 livros em casa, queria mandar para lá, não quero. Porque Enfim, já tem Exato. eu demasiado. já tenho dado, pois já Mas há tenho, sempre tenho, formas de lá, pensar e tenho 10 de. mil livros, não é? É incrível. A João Bíblia Carlos continua a viajar. Qual é continua o a projeto viajar, agora? Onde é que Qual é a quer ir? viagem agora? Qual é a quero ir viagem? a New Bedford, porque temos lá a minha antologia, foi feita uma antologia em língua inglesa dos meus poemas, e eu, portanto, está lá o Diniz, o professor Diniz, gostaria que eu apresentasse lá a antologia. E quando é que Estou à isso vai espera, estou à ser? espera que me digam se é possível ou não, mas a verdade é que eu já dei pancadaria no Trump. No Jornal dos Açores, tenho medo de ir para lá. Ah, Eles pois. agora, Eles vão Convém. agora prendem toda a entrada, prendem. Os aprendem os telemóveis telemóveis. e não é só o que se diz, mas também aquilo que se consulta. Pois, É doentio, é assim. mas Sinceramente, nos dias de hoje não sei explicar uma coisa não, daquela. não é fácil de ir. Mas quer dizer, vou para os Açores, vou para as Canárias, quero ir para Roma. Agora, quer dizer, para mim é mais complicado porque a minha mobilidade não é muito, porque eu tenho um problema aqui na perna esquerda. Enquanto a cabeça está boa, que é fantástica, o corpo O fica corpo debilitado da perna. começa. O João Mas eu Carlos tem também 90 agora anos. 90 anos. E o problema é que às É vezes há um honra. conflito entre a cabeça e o corpo. Mas a cabeça tem que superar sempre. Eu, quando dava aulas, porque dei aulas na APEL e na Escola de Hotelaria, eu dizia aos meus alunos: não há situações desesperantes. Nós é que desesperamos perante as situações. E, portanto, Um bom vocês têm que. conhecimento. É isso. Eu, eu dizia sempre a eles: o Ortega Cassete dizia uma coisa, Cassete: uma pedra não se despedra, um tigre não se destigra. O homem, se não se humaniza, desumaniza-se. É verdade. Cada Portanto, vez temos mais desumanização, de temos alguma cada vez forma. mais. Como O como é problema, que vê o mundo neste momento? eu vejo o mundo muito tribulado, muito. Estas guerras, não é só na Ucrânia, Em em Gaza, Gaza, pois. há também noutras, no Sim, Congo. sim, sim. Agora Nem aquelas que nem África são continua África. notícia aquela e que estão a pobreza. acontecer Teve que todos os Sim, dias. sim. quando vi que o Bill Gates deu 99% da sua fortuna, mas continua a ser o quinto homem mais rico do mundo, deu 99% da sua fortuna para a África. Uhum. Vai ser uma coisa muito benéfica. Oxalá se consiga Nunca chega. fazer grande. Não, mas uma Não política chega da África que Pô, nunca mas chega. são os interesses que há em há muita África. fome, ver as pessoas com fome é Num uma país, num Sim, continente aqueles não tinha que haver fome. Mas isso são questões já tão complicadas. O mundo continua a vir, falamos da América, por exemplo, cada vez temos mais americanos aqui a viver na Madeira, em americana. Portugal também, em Pois Portugal. em Portugal também há muita miséria, há muita gente com Pois, fome. Há gente que não tem dinheiro para os remédios, há gente. cada vez mais. Isso. Outro dia, sem querer, na minha rua passa sempre uma senhora com a mãe, gente muito pobre, extremamente pobre. A mãe agora até tem um problema que desmaia muito. E eu estava embaixo e tinha o meu dinheiro tudo que eu tinha na Algeria e sei que elas têm miséria. E então ela passou e eu disse, então como é que está a sua mãe? Porque ela é tão carinhosa com a mãe, que é uma coisa impressionante. Ela disse, olha, a minha mãe, outro dia entrei, ela estava com a cabeça debaixo da cama desmaiada, tomei um susto, tive que chamar a ambulância. Isso agora acontece muitas vezes. E eu tinha um dinheiro aqui na Algeira, não era pouco. Peguei no dinheiro dela, ela começou a chorar, ela disse, para lá comer, para comprar comida, porque eu sabia que elas não têm dinheiro para comer. É uma chatice. continua a É, magoar, ver Continua a ter situações muita destas. gente. Entretanto, vamos Sempre que falar. eles pensam que eu sou rico, que é interessante. Eu sim, experimentei temos tudo o que esta os coisa. ricos têm
E as pessoas pensam que eu tenho dinheiro, que eu sou. Mas de qualquer maneira nada lhe fez falta. Nem queria mais do que Nunca, tem. nunca, não, nem quero mais do que Nem tenho. quer, exatamente. Nem a É bem uma haver filosofia de discussões quando eu vida. morrer pelos meus bens, que não tenho bens. Eu, É a eu- melhor maneira Mas de é uma tudo. pessoa que não gosta de tenho. É uma ajudar os Eu pessoa tenho a outros. minha que tem família com um perante a grave vida. problema de não se falarem uns com os outros. Pois bens lá da família da minha irmã, do marido, que é uma coisa que me atormenta. E, portanto, cada vez penso melhor não ter nada, nada que é para tal. Não Que é deixo. para- Como vem, vou-me embora. Vou Vai ser em paz e cremado, deixa Vai em paz. vai ser cremado no cemitério, como dizia uma mulher da Zona Velha. Há Carlos, cá quer ser cromada. Eu disse, é O cremado. João Carlos tem uma história muito interessante com uma É, senhora é. da Zona Velha. Nós ríamos muito com isto É na redação da RTP, por causa do ela, Alto João. não, ela veio pedir-lhe qualquer coisa, se Vai calhar pedir emprego. E o João Carlos disse que era muito difícil nesta altura, está a ver, agora esta guerra, esta crise do petróleo. do petróleo. Ela disse, petróleo? Há Carlos, louco o Carlos em vento. Não há nada de petróleo. A gente já não tem cozinheiras há tantos anos, caralho, as cozinheiras Fica agora a agora. cozinhar, A gato, cozinha. estás mal. E elas depois sempre arrematavam que eu era todo. E Não queria ajudar porque ela já mas conhecia a petróleo, melhor mas é vai cozinhar a gás há melhor é a tantos da anos. frigorífica, porque o, quando foi daquela promoção, da discussão, o Emanuel Jardim Fernandes era do PS, que era uma pessoa fantástica. O PS aí era um grande partido. E Exatamente. então, Bons tempos do PS. o PS atacava lá o Alberto João por causa das obras da Marinha, que coisa, tudo, tudo. E uma mulher, era atora de eleições, uma mulher veio comigo e disse-me assim: vou votar dele ou não vou votar dele? Eu disse: não sei, tenho que ver a sua consciência. Não sei, mas sabe que há ruins, eles dizem que ele fez uma grande dívida. Era uma dívida. Olha, uma grande dívida. E o que acontece é que a gente tem as coisas, Carlinhos. A verdade é essa. Pois elas tinham tudo. Olha, Carlinhos, eu também fiz a minha dívida, comprei um frigorífico e estou pagando as prestações. Vende bem, Carlinhos, a Madeira é um frigorífico em Ponte Grande. Vai ser pagar as prestações. Vou votar dele. Como é que faz? Olha, Comprei o frigorífico. Se não fosse às mas prestações, tu não vais ter tinha o comprado. frigorífico. Está bem. Cuidado, Eu sim. contei, interessante, contei isto ao ministro da Cultura do Canadá, ele disse, oh meu amigo, isso é a cultura do povo, o mais bonito que o povo tem. E é E que verdade. sabedoria. O É. João Carlos acompanhou a chegada da eletricidade, as chegada- estradas que não havia. Havia. Nem sequer se fala A, daquelas a ida à rápidas. Lua, que não havia. Sim, Eu mas mais isso é, Sim, tarde mas falei com o homem que foi à Lua, foi interessante. isso é incrível. Fosse- Portanto, este salto entre o frigorífico, a Aqui. ilha e depois. Sim. Portanto, foi uma vida Sim. sempre vivida entre Falei com o vários Falei polos. com o Hemingway, foi uma coisa. Falei com muita gente, foi uma O coisa. João Carlos devia ter um livro de memórias. Tenho um universo de memórias, Tem não o tem? universo de Sim. memórias. Falei, Por falar em era livros, também há, fantástico. há livros Cristina publicados, há muitos já. há Mas livros que já tenho todos. publicou e tem intenção de Publiquei publicar talvez mais. 22 livros. Não publiquei mais, porque também trabalhava. Sim, Isso era claro. tudo feito, é muito difícil. A minha vida E era muito hoje? cheia. Não, Senão não. hoje continuo a escrever. Outro dia apresentei um livro que se chama A Paixão da Rosa Flor. Uhum. Foi logo vendido, está esgotado. Está a ver? E então, é um livro muito bom sobre a Zona Velha, porque já tinha escrito a Joana Rabo de Peixe, que era um livro recomendado no século XX, e agora escrevi esta Paixão da Rosa Flor, que é interessante. É tudo, são histórias e verdadeiras. Hoje, Está a escrever a Zona algum? Velha, que Foi uma especial. foi sempre a sua menina A minha dos menina, olhos. que era um teatro, era o meu teatro. E, E eu era uma entretanto, personagem, ajuda. eu Era um era uma personagem no meio meio do daquele teatro, teatro. Era um cenário. daquelas personagens todas. E, E entretanto, eu sabia como elas faziam abortos, quem os fazia? que eu os fazia, porque entrava na casa de uma enfermeira que me cheirava a vinha, a cacilha, aquilo era com vinha, havia uma Sério, preparação, coitados, embedavam-se, e cara, não? assistia às repousadeiras a fazerem os repousados, Sabe? não é? Sabia tudo, a zona. O dia a dia era uma coisa Era uma coisa muito incrível. parecida com Hoje, isso. quando o O João Carlos circo, vinha ao circo, é verdade, vinha a aos preparação do touros, circo, a tourada, tudo isso fazia parte Alturada, pois do era. dia a dia. Havia bares no carrossel, imagino bares no Que giro. carrossel. O João Carlos, hoje, quando passa na Zona Velha e vê todas aquelas portas pintadas, a Zona Velha de cara nova,
e quase que não se consegue andar com tanto turista que a visita. Sim, O é que é que verdade. pensa disso? Não, penso que eles exageraram um pouco com aquelas esplanadas na rua. Porque a ideia do projeto, o meu projeto inicial era fazer daquilo uma espécie de museu. Ter restaurantes, sim, mas teria que ter lojas de artesanato, teria que ter boutiques de qualidade, ter realmente artesãos a trabalhar e permanecer uma das escolas que as estudantes, com os ponteiros e com tudo. Porque eu tinha ido à Europa ver os museus vivos da Europa e, portanto, era tudo feito assim, com a escola ainda funcionava, estava lá, e, depois aquele desatou que a Câmara foi dando licenças para restaurantes, e agora é um montão de Sim, restaurantes sim. que incomoda as pessoas de lá e que eles pensam que é por minha culpa, não é? E Sim, quando há realmente. mais barulho Sim. até altas horas. Sim, mas salvou-se da prostituição. Não sei agora como está, pois não voltei lá, não volto lá tanto. Sim, Gostaria de voltar a viver lá, mas penso que aos 90 anos não é fácil e depois o preço das casas tornava-se muito caro. Sim, tornou-se muito Mas tornava quando muito caro. passo caro. na última casa em que vivi, que é ali na esquina da Rua de Santa Maria, em frente quase à coisa da universidade, fico sempre a pensar, foi uma pena termos deixado esta casa. Era uma casa grande, tinha um pequeno quintal, tinha garagens. Já não se consegue Agora já não dá comprar uma para. coisa dessas. Gostaria muito de voltar lá, gostaria muito. Também culpa sua, porque dinamizou tanto aquela zona, mas toda a Madeira está assim. Não, tudo O a que, Madeira o está que é que caríssimo. João Carlos que tanto teve nas suas mãos, os destinos da Madeira em turismo, durante tantos anos? O que é que acha do turismo que temos hoje? Temos demasiados turistas nas ruas, demasiados carros, com Talvez. tanto Eu rent-a-car, acho que há carros a mais. carros a mais. Carro, Eu acho que o claro. problema que me preocupa mais são os carros. Porque há famílias que têm 3, 4 carros e vêm tudo para o Os Funchal. turistas que Exato, e os chegam turistas também também. alugam E carros. outro dia teve com umas guias que trabalharam comigo há 50 anos, né? Suecas, e elas ficaram espantadas com o movimento dos carros. Pois, E disseram que Que isto acompanham a Madeira nos acompanho. últimos anos. Quem sai daqui e Que regressa dois, regressa a três ver. anos depois, Ah, às vezes em 2 anos, nós notamos que, depois ficamos a saber, há cada vez mais carros, por exemplo, as vias rápidas tem que vender, quer dizer, tornaram-se os gestores lentas. vendem os carros, têm que vender, não é? Não podem fazer outra coisa. E depois as famílias conservam os carros, não é? Lá fora deita-se fora. Mas aqui pode ser resolvido, talvez, com uma grande ou duas grandes garagens numa ponta e outra. Os carros ficarem lá e haver um serviço permanente. Por exemplo, tu queres vir de São Gonçalo para o Funchal e do Funchal para ir para uhum. o Jardim Botânico O ou para City outra Bus, coisa. o Sim, sim, autocarro sim. Haver uma citadino combinação de pequenino. autocarros e estar só aqui, como se faz lá fora. Exato, é Algumas como se cidades faz. lá fora, agora para entrar, temos que pagar. Por Em exemplo, a Londres. Cada Salzburgo. vez Londres mais temos já que pagar é para entrar. prática, É porque porque é aqui, uma forma de trazer paz e agora, qualidade de vida que se está a qualidade. perder, não E a é? gente, para vir do aeroporto, às vezes, para chegar ao Funchal, não é fácil. Não, há muito madeirense que Mesmo já para diz, ah, já, eu para saí chegar ao ao Funchal, não. domingo e já 45, não vou 45 mil. para várias áreas. Há pontos de ir onde nós já não vamos, porque estão cheios de carros e de Não. Pois, turismo. 45 mil carros que vêm de Machique, da zona de Machique, daqueles lados, e entram no Funchal de manhã. 45 mil carros. Agora imagina o outro lado, e eles É uma estão no loucura. Funchal. Vamos ver Isso é o mesmo que que mais preocupa me e preocupa. aborrece. João Carlos, projetos ainda, nós temos agora talvez 7 ou 8 minutos, Sim, 5 minutos sim, apenas, sim. diz-nos o céu, Projetos, estou sempre com projetos. sempre com Todos os dias projetos. a sonhar. Gostaria de fazer um bric-a-brac. Um bric-a-brac. Um bric-a-brac é uma espécie de loja de antiguidades organizada Olha que ideia tão com, gira. com coisas de segunda mão, terceira mão, de quarta mão, de quinta mão. Isso está na minha cabeça, só não encontrei o lugar ainda, mas quero fazer. Porque eu acho que o facto de ter 90 anos não interessa. Interessa É a idade que está na cabeça, como diz a Exato. minha é mãe, com conhecer os 83. algarismos, não é? É Mas não verdade. fazer para mim, realmente fazer para outras pessoas. E eu, estar lá, eu gosto imenso, acho que é interessante. Essa E depois, se, reciclagem é importante. se eu pudesse, eu tinha que realmente. Às vezes penso que o Euromilhões vai-me sair um dia. Eu Mas jogo, joga, jogo sempre. joga. Jogo sempre para dar aos outros, É porque que eu também penso É que vai joga ser, para mas dar eu aos não jogo. outros. mas Eu Eu não, penso que vai ser, mas eu não não jogo. joguei nada mas, nunca. quer dizer, não acredito que vai sair. Mas de qualquer Mas a maneira, vida já foi um euro a milhões, João vida Carlos. foi o Euromilhões. Mas tive que ter a coragem de sair, a A coragem de coragem de tentar. enfrentar Foi uma as coisas. luta, mas não Mas foi não assim foi, tão não foi fácil. fácil. Não foi Pois fácil. não. Chatearam muitas vezes.
Inventaram muita coisa de mim. Tem Queriam construir mágoas. coisas más. Eu ia dizer felizmente, mas não. Mas as pessoas que me fizeram, morreram todas. Só tem uma viva. Desde que me fizeram Não mal. planeia matá-la, Não, pois não é uma, não é uma tem glória para mim. mas ainda reza pelas alminhas Mas, deles, não? não lhes quero mal nenhum, Ai, mas credo. fizeram muito mal. Aliás, A o João mim, Carlos não tem ressentimentos, tem mágoas, não, ressentimentos não. tenho mágoas, não tenho raivas nem ódio. Não, Uhum. é isso que Não, mantém as eu pessoas esqueço tudo. felizes e Nem tenho saudáveis, não orgulho é? mal colocado, que é mau. Sim. Esqueço depois, isso é muito mau. Há Do muito ego ego, agora, não muito há ego. na Este tudo que está aqui política. feito, que, que nasceu dos carnavais, da Festa da Flor, tudo isso, Festival do Outono, e na parte da cultura, a revista Ah, Junho, sim. isso Sim, tudo sim. nasceu por interguerras, que não foram fáceis, e críticas, Foi preciso e acreditar. invenções, não é? É preciso Sim, acreditar e ter a coragem de ir para a frente, não é? Alberto sim, Jardim foi sim. uma boa, Ah, pois já foi tudo. foi importante para si. Devo a ele tudo, no fundo. Uhum. Devo a ele tudo e devo a Roma a minha formação mais intelectual, à Inglaterra a minha talvez uma parte mais universal. Depois voltei ao norte da Itália para fazer um curso De que eles gestão. não me davam de gestão da empresa, que eles não me davam de comer, porque diziam, você tem que ser como um cavalo, tem que render. Tem E que não render e não se É. dá de comida ao cavalo, eles não é? pagavam o curso, que era muito dinheiro, E então não pagavam. não, e quando acabei o curso tinha o corpo todo encaroçado que não comia. Quando cheguei ao médico aqui à Madeira para fazer aqueles exames todos, Pensou que tinha ele saído da guerra, de uma guerra, não? disse-me, tu tens a fome. E era verdade. Mas foi, de qualquer maneira foi uma experiência muito interessante. Eh, Foi uma vida muito preenchida, cheia de Hum. amigos, cheia de pessoas fantásticas à minha volta. Ainda hoje anda aqui Ainda nas hoje ruas e sim. tem de parar Assim, a todos todo os dias instante toda a abraçam gente. e perguntam-me, eu pergunto quem é esta mulher, quem é este homem que eu não conheço. Abraçam-me, beijam-me. Eu não, porque não os conheço. Não. Todos os dias, tem gente que me abraça e que me beija e que me agradece e que diz que você. Anteontem eu estava com o Dom Teodoro e o Dr. Marcelino e uma mulher quando me viu disse, o senhor foi um dos pilares desta terra. Olha que E é frase tão De verdade. gira. maneira que eles tratam muito bem. Eu não podia viver noutro lugar. É um homem agradecido, é um Assim, homem Eu feliz. sou um homem feliz. pois. Não faria nada diferente Não queria, se quer dizer, voltasse Não tem atrás. estou muito arrependimentos, não é? feliz. Tenho três filhos adotivos que estão bem na vida. Tenho os meus sobrinhos que são fantásticos. Tenho a minha associação que não tem dinheiro, mas que eu vou É tentar o Mas próximo vai, vai, projeto, vai. lutar para que a associação não morra, não é? vou Sim, fazer tudo para que é não morra, importante. porque isso seria uma perda grande, mas enfim. Enfim, não nasci rico, nem vou morrer rico, que é uma grande vantagem. Mas tive coisas de ricos, que tinha amigos ricos, que me davam passeios de barcos, que me davam passeios de jaguares, que me davam passeios em barcos à vela, que me levavam a toda a parte, enfim. Portanto, não precisou Não. Não, de ter isso, tinha, porque a Experimentei, vida providenciou experimentei bem sempre. o que era a vida no mau e no bom. Na guerra, durante a guerra e depois, Na no guerra deu-te bom. comida, depois depois, passou fome. Também sabe o que é passar fome. sei passar fome. E depois, no fundo, o mal que me fizeram veio outras coisas que me compensaram com o bem. E estou aqui contente. E quando tiver a cabecinha boa, vou sonhar. E ainda consegue Pois. caminhar até aqui à Rua Fernando de Orlando. Serve, ainda consigo falar com vocês, duas mulheres lindas. Está com um técnico muito pensativo, Que nos Aham, mas acompanha muito sempre, atento, o que nos Celso, acompanha, que a nos quem temos que acompanha. agradecer, E vi que trabalha aqui A Paula connosco. Henriques, que é uma jornalista fantástica. Enfim, Tem sempre uma relação muito interessante, até tenho, com os com jornalistas. os mais jovens até. tenho Isso é uma giro. história para contar hoje. Quer Daqui contar? a pouco vou. Não, Não pode contar, porque é Ah, que acha que vai dar aqui ao Diário de Notícias? não vou dar ao não. diante, né? Tenho uma história para contar aos meus amigos que vêm aqui. Eu daqui a pouco vou comer com o Bispo, com o Dom Teodoro, e depois ainda vou para casa fazer o resto da comida. Nem sei que horas são. São os Ah, ainda dá tempo. cozinhar. Temos mesmo. Cozinho muito, Cozinha, gosta, mas adoro esqueci de cozinhar. dizer que Mas é uma cozinho, das mas bem. coisas. Ah, Só não gosto de fazer bolos, mas faço pudins. Faz Mas tudo. cozinho João e Carlos é um cozinho quase homem. todos os dias para a minha casa. Tenho uma mesa posta há 60 anos, onde as pessoas chegam, sentam-se e comem. E continuo, mesmo às vezes estou cansado, mas continuo a fazer essa comida que eu acho que é importante ter gente sempre à porta de casa para comer. João Carlos, foi uma vida bonita,
com muito, ainda tem muitos anos para viver. Eu Eu espero que continue com os seus projetos e que vá partilhando connosco. Uhum. Foi um prazer para a Natália e para mim tê-lo aqui e nós Obrigada estamos também. mesmo no fim do programa. O Velha Guarda vem para a semana novamente com outro convidado. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigado.